Boa noite a todos, internautas que estão em casa. Queria inicialmente pedir desculpas pelo nosso atraso, tivemos um problema técnico aqui, tivemos que resolver várias coisas ao mesmo tempo, mas até que enfim estamos aqui. Expectativa grande para essa live, convidados mais que especiais e para debater um tema também muito importante. Eu já vou começar assim, ó. Já abri aqui que eu preparei algo também bem legal para esse início dessa live. Boa noite a quem assiste mais uma live da gente. Falaremos de cultura, um tema tão abrangente. Se conecte em nossa página e verá algo diferente. Guarde aí na sua mente, a noite é especial. Duas potências da Terra e uma outra de Natal. Será um momento rico, difícil ter outro igual. Eudênio é fenomenal, formado em geografia. Os seus textos magníficos, cheios de sabedoria, representam a juventude e seu grito de euforia. Há muito tempo eu sabia, Rodrigo Bico é completo, sabedoria em pessoa, de vontade ele é repleto, é ator e professor, eita que grupo seleto. O momento está completo, vai ficar na memória. Respeito e sabedoria conduz o homem à vitória. Digo de forma segura que um povo sem cultura é um povo sem história. Então esse é o meu cordel para iniciar esse momento de hoje. Se conecte aí, já tem várias pessoas no Facebook assistindo nossa live. Mais uma vez, pedir um pouco de desculpas aí pelo nosso atraso gigantesco, né? O computador travou aqui, mas vai dar certo, né? Então, queria agradecer a quem está em casa por esperar a gente nesse momento. A nossa live hoje, dia 19/10. O tema é cultura, a identidade de um povo. E queria agradecer mais uma vez aos espectadores. Dá boas-vindas aqui aos convidados. Vou colocar aqui a galera na tela. Olha só, está aparecendo aí do lado esquerdo Rodrigo Bico. Tem o Denis, tem o Caé. O Rodrigo, que é ator, educador popular, militante da cultura potiguar, ex-diretor da Fundação José Augusto, daqui a pouco ele vai se apresentar. Meu amigo Caé, contador de história, folclorista, ex-coordenador do Grupo de Maneiro Pau. E José Odenes, que é formado em Geografia pela UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, está aqui também para a gente discutir um pouco de cultura. Então, queria agradecer desde já aos convidados por aceitar estar aqui comigo, debatendo um pouco sobre cultura, e queria pedir que cada um desse uma palavrinha inicial aí, falasse um pouco da sua formação e o que a gente vai discutir nesse momento. Vamos começar pelo rapaz que veio de longe, meu amigo Rodrigo Bico. Muito obrigado por aceitar o convite e discutir aqui cultura com a gente. Dê uma boa noite aí, pessoal, que está vendo a gente nesse momento. Salve, salve, boa noite. Prazer poder compartilhar aqui desse momento tão marcante, tão importante, com a presença aqui de companheiros saudosos, respeitosos aqui de luta. Espero que a gente consiga fazer um debate produtivo sobre arte, sobre cultura, sobre políticas públicas. Eu, na condição de secretário estadual de Cultura do Partido dos Trabalhadores, é um prazer poder compartilhar um pouco dos meus pensamentos, das ideias. Eu também estou candidato a vereador na cidade do Natal, então consegui essa brechinha aqui nas minhas agendas. Vocês sabem que Natal é uma cidade que exige muito, né? Muito bater muita perna para a gente poder conseguir votos. Então, a gente deu certo aí, encaixou na agenda e estamos aqui hoje. Eu tenho certeza que faremos um debate muito produtivo. Então, estou à disposição e vamos seguir esse debate aí. Daqui a pouco a gente volta, podendo explanar um pouco mais das minhas ideias aí para vocês. Gratidão, valeu! Obrigado, Rodrigo. Meu amigo é o Denis. Fala um pouquinho aí para dar boa noite ao pessoal que está em casa. Fica à vontade. Boa noite a todos os internautas. Boa noite aos demais participantes da live. Boa noite a Francisco Rufino, essa figura da nossa cultura severianense. Eu costumo dizer que Caé é uma enciclopédia ambulante. Caé é um baú que guarda memórias. Quando eu, geralmente, escrevo os textos memorialistas acerca da cultura do município,
CAE é uma das minhas fontes de pesquisa. Eu sempre procuro, eu sou um curioso, me considero uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa curiosa, e eu sempre busco o porquê das coisas, né? E CAE sempre está aí pronto a nós sentarmos na calçada da sua casa e ele me ajudar nessas pesquisas. Eu espero que hoje, nessa noite, realmente ela seja muito produtiva, seja uma noite de inquietações, uma noite de reflexões, e que a gente possa sair daqui uma discussão um pouco do que é cultura. Né? Claro que a cultura ela é muito ampla, a cultura ela se manifesta de várias formas, ela possui várias faces, e apenas uma live, né, não tem como a gente fazer essa discussão. Né? Seria necessário um estudo muito profundo. Mas, com certeza, nós sairemos daqui cheios de esperança, porque os nossos anseios, as nossas ideias estão em um plano de governo. E a gente precisa de entender e buscar respostas, né? O porquê que a nossa cultura, outrora, a gente tinha algumas danças folclóricas que a gente precisa ler o espaço geográfico. A política cultural ela precisa partir do território. Então, tanto nesse território pertencente ao nosso município, doutor Severiano, mas a gente também precisa entender que outrora ele foi também, a cidade do doutor Severiano foi conhecida e reconhecida através dos seus grupos folclóricos que participavam, que abrilhantavam espetáculos de outras cidades. Show de bola. Meu amigo Caio, boa noite. Obrigado pelo convite aí. Seja bem-vindo. Boa noite a todos, a quem está nos assistindo nesse momento. Eu estou um pouco assim ansioso, porque vocês todos são formados, né? Eu não tive tempo de me formar, porque nosso tempo tudo era mais difícil, nossa formatura era só na roça, mas o que eu aprendi da cultura ainda hoje guardo no meu coração. Já participei muitas vezes aí em Natal, aí na Fundação Zé Augusto, aqui nosso grupo Maneiro Paulo, de Reisado, que é sempre a cultura para mim. Para mim, um país sem cultura, ele é morto. Mesmo assim, é um município. Eu dou viva a cultura, que eu dou valor à cultura. Eu não tenho formatura, mas no meu conhecimento, com meus 74 anos de idade, sempre dou valor, enquanto eu for existir, a cultura sempre está na minha mente. Muito obrigado. Muito bem, meu amigo. E vamos direto aos pontos aqui. Eu tinha um texto para ler de Eudenis, mas devido ao momento, ele começou um pouco atrasado, Eudenis. Você vai me desculpar, mas eu já quero ir direto para os pontos aqui, viu? Depois a gente publica seu texto aí na internet, tá bom, meu irmão? Certo. Um texto belíssimo que Eudenis fez, Biblioteca de Alexandria, um texto show de bola. Então já vou colocar aqui na tela o primeiro ponto para a discussão de hoje à noite. Que o ponto é o seguinte, reacender as tradições culturais com ênfase nas danças folclóricas, como Maneiro Pau, quadrilhas juninas e reizado. Então, para falar desse ponto aí, a gente pode a qualquer momento pedir a palavra, dar opiniões, a gente está numa conversa aqui, não é nem um debate, não tem uma sequência. Eu queria pedir para meu amigo Roberto Bico comentar um pouco sobre esse ponto, depois Caia também fala e a gente vai aí nessa conversa. Então, gente, é fundamental que todo o poder público, toda a gestão pública, ela olhe com muito carinho e com muita atenção para suas tradições, para sua memória. Estava ouvindo o Caé fazer essa primeira saudação dele, né, e também o companheiro Eudenis, e a gente não pode pensar no nosso território, no nosso lugar, na nossa identidade, se a gente não olhar para a nossa história, para as nossas tradições, né? O que aconteceu ao longo da história com a TV, com o rádio, foi uma tentativa de homogeneização, né? É uma palavra difícil, né, Caé? Mas é uma tentativa de deixar tudo igual, né? Tudo igual. Então, a música, as danças, né? Muito com influência norte-americana, e quando a TV chega em todos os municípios, muita gente vislumbra como se o que aparece na TV é algo superior, né? E acaba deixando de lado
as danças tradicionais, muitas vezes porque o Estado, essa máquina estatal, não o Estado, o governo do Estado, mas o poder público, deixou de lado, né? As próprias concessões públicas da TV são concessões, como o próprio nome diz, públicas, né? Enquanto a gente está aqui parado, tem ondas de rádio, de televisão, atravessando nosso cérebro, chegando até a TV da casa da gente. Então, ela ocupa o nosso espaço. Então, quando o Estado concede ao capital privado esse espaço da televisão, consequentemente, o povo começa a valorizar demais o que vem de fora e esquece de valorizar o que tem de dentro. Então, você escuta o depoimento aí de Caé, uma figura histórica que deu sua vida pelo reizado, pelo maneiro pau, por as suas brincadeiras populares, e que hoje são danças que não morreram, né? Eu não gosto nem de dizer essa coisa de resgate. Por isso que eu gostei dessa palavra que vocês usaram, né? Porque muita gente usa o resgate. Parece que vai resgatar alguém que morreu. Não é que morreu, ela está ali, a chama está fraquinha, mas é só reacender essa chama, né? Eu gosto demais desse termo, então valorizar isso, botar a juventude, fazer projetos nas escolas, fazer com que o Mestre Caé possa ir para as escolas, apresentar a dança, criar grupos de jovens dançando, tentar convencê-los, né, de uma boa forma, de que aquilo faz parte da sua história e que deve ser valorizado. Então é fundamental que o poder público se debruce sobre isso, né? Verdade. Meu amigo Caio, eu queria perguntar a você sobre a origem do Maneiro Pau. Eu que ouvi muitas vezes aquelas rodas, aquelas músicas. Fala um pouquinho sobre o Maneiro Pau. O Maneiro Pau, eu sempre vi os mais idosos falar que ele foi criado aqui na nossa região, trazida pelos escravos. Aquelas pessoas que eram sofridas, trabalhavam na agricultura, mas quando era nas noites de lua, ele ia se divertir através do Maneiro Pau. E para mim, aí nós aprendemos com eles e com os mais velhos essa dança tão importante que a gente sempre preservou no nosso município. Porque a cultura do Maneiro Pau é reizado. Eu aprendi isso sempre com os meus antepassados. E no Maneiro Pau, eu sempre fazia só jogar o Maneiro Pau, eu não cantava. Porque aqui nós temos o maior cantador do Maneiro Pau, é um primo meu, Antônio Rodrigues de Oliveira, Toninho Zé Caboclo. Ele hoje é esquecido. Ele hoje perdeu o sentido, ele é esquecido. E por isso que, através do Maneiro Pau, que as pessoas olhem para essa dança tão importante, que a gente poderá até criar um grupo Maneiro Pau, até com o nome dessa pessoa que foi tão importante e ainda é tão importante no nosso município. Porque não deixar, como o rapaz falou, de morrer, não morrer. Não esquecer as tradições passadas. Porque para mim, o passado, ele está na minha mente direta. Que eu aprendi como criança, desde 7 anos de idade que eu jogo Maneiro Pau. Porque o Maneiro Pau é reizado e o futebol, eu comecei a jogar bola aqui no Dr. Severiano com 14 anos de idade no time principal. Joguei até os 40 anos de idade. Ainda hoje eu gosto de esporte. E sempre o rádio é meu companheiro direto. Meu rádio é o companheiro direto. E por isso que eu peço a todas as pessoas, mesmo sem politicagem, que eu não gosto de fazer política. Sempre fui sincero na política. Eu só gosto de atacar a pessoa quando eu voto na pessoa. Mas eu peço, em nome de todos do grupo, que sempre dê valor à nossa cultura. Que não deixe esquecer nossa tradição. Porque cultura é vida, cultura é lazer e cultura tira os jovens da droga, que o que nós vemos é muito jovem dentro da droga, porque não tem a cultura no nosso município, até no estado, ou no Brasil, ou no mundo. É por isso que é um conselho que eu dou a todas as pessoas governantes, modos governantes, que não deixe se acabar nossas tradições, porque a nossa tradição é muito importante na nossa vida, na nossa... qualquer ponto que seja na tradição. E vocês desculpem o meu falar, porque eu sempre falo ligeiro, o meu estudo é pouco,
Eu só gosto de falar no português rasteiro, como diz o Matuto. Não, E muito obrigado. Não, cara, não tem que pedir desculpa não. A gente que agradece pelas suas palavras, né? Kaique foi perfeito nas suas colocações. No livro que eu escrevi, eu digo assim, sou o grito de Caé cantando Maneiro Pau. O novo. Quando ele dá o sinal e a turma bate o pé. A música rimada a turma sente prazer. Se escuta o pau bater e a cultura é quem vence. Caé é severianense, tem orgulho de ser. Muito bem, Caé, show de bola. Então, debatido esse primeiro ponto. Então, vamos para o segundo ponto aqui direto já. Opa, Denis, pode falar. Vanderlei. Caé, ele fala da figura de Toninho Caboclo, e é também muito importante a questão do reisado, a gente frisar que já foi feito um trabalho no ano de 2002, na primeira festa de emancipação política da cidade. Alunos da Escola Estadual Cristóvão Colombo de Queiroz, eles fizeram um trabalho, estava presente Toninho Caboclo. Eles reacenderam as chamas do reisado no município. Foi uma apresentação muito bonita, é uma apresentação muito envolvente e muito interessante. Então, por isso, uma das nossas sugestões para a cultura municipal é reacender as chamas da fogueira do reisado. Show de bola. Vamos aqui para o segundo ponto. O segundo ponto é propor leis que valorizem e resgatem os personagens históricos do município, atribuindo a eles um lugar de honra em prédios e vias públicas. Bastante interessante esse segundo ponto. Eu queria que meu amigo natalense, aí, candidato a vereador em Natal, Roberto Bico, falasse algo sobre Rodrigo. Desculpa. Falasse algo sobre essas possíveis leis que podem ser criadas aí para valorizar a cultura. Como muita gente sabe, né, já que eu estou no meu lugar de papel de candidato a vereador, né, muitas dessas leis passam pela Câmara Municipal, papel do vereador legislar e fiscalizar, mas muitas leis também podem ser proposições do Executivo. Né? Então, um Executivo que se preocupa com a memória do seu povo e que possa valorizar nos seus prédios públicos, que faz parte do seu patrimônio histórico material. O que é legal dessa ideia é que ela valoriza tanto o patrimônio material como o patrimônio imaterial. Então, você pega prédios, vias públicas que fazem parte do patrimônio público da cidade, né, e transformam aí em homenageando aí mestres da cultura popular, artistas da cidade, personalidades históricas do município que contribuíram e contribuem ainda, né, com a formação sociocultural da cidade. Né? Então, é fundamental que uma lei dessa seja aprovada, que possa valorizar. E não se esqueça, né, também das mulheres. Né? A gente homenageia muitos homens, a gente tem muita rua com nome de homens, muito prédio com nomes de homens, mas que a gente também valorize aí o nome das mulheres que construíram e constroem aí os espaços públicos, os prédios públicos, a cultura do lugar, que contribui com a cidade do Dr. Severiano, né? Muito bem. E o Denis quer comentar alguma coisa sobre esse tema? Fique à vontade, viu? Sim. Sobre a questão da proposta de propor leis que valorizem esses personagens históricos do município, como eu disse, né, no princípio, o CAE é uma enciclopédia, o CAE é o baú, um baú de memórias. Então, desenvolvendo um trabalho sobre os relatos de memórias, esses textos, né, das memórias do nosso povo, a gente descobriu uma das pessoas responsáveis pela construção do cemitério de Dr. Severiano. Segundo os relatos de memórias, o cemitério Dr. Severiano foi construído por volta de 1938, povoado chamado de Mundo Novo, na época. Então, essa pessoa saiu no povoado buscando arrecadações, contribuições da população, porque naquele momento, naquele contexto histórico, as pessoas do município, elas não eram sepultadas aqui. Elas eram levadas em redes, né,
É tanto que a gente conhece um local chamado Descanso da Rede, próximo já no território cearense, pertencente ao município de Hereré. Então, uma das pessoas que saíram nesse povoado para construir o cemitério foi a pessoa de Horácio Germano. Então, como um gesto de reconhecimento, de valorização a essa pessoa, uma das ideias e das sugestões é que a gente realmente desse pensar, de uma forma, claro, democrática, com a participação da sociedade, a alteração do nome do cemitério, que é Parque da Paz. Não está errado. Não está, porque a gente também tem que entender, mas, né, a gente tem hoje um estudo acerca daquele espaço, então seria uma forma de reconhecer uma das pessoas que fez tanto pelo município. Outro detalhe também seria a estrada do Merejo. Colocar o nome da estrada, Raimundo Bento de Castro, que foi um dos responsáveis pela construção da estrada que liga o sítio Barreiras ao sítio Merejo. Essa construção da estrada, né, foi devido à vinda do primeiro automóvel do município. Então, foi por causa dessa necessidade que a estrada fora construída. Muito bem. Então vamos aqui para um próximo ponto. Atrasou um pouco a live, então vou adiantar aqui. Vamos lá. Terceiro ponto, criar o acervo histórico do município, resgatando a história da cidade, incluindo uma coletânea documental sobre os personagens que dão nome às ruas da cidade. Está bem ligado ao ponto anterior, né? E o Denis quer falar sobre isso aí? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Com pedrinhas de brilhante para a história passar. As ruas são muito mais do que esse espaço, essa via que a gente vê. As ruas possuem sua história. A rua é um endereço, a rua é uma identidade. Então, uma das propostas, das sugestões é construir uma coletânea, textos, um acervo sobre a história das ruas da nossa cidade. Quem são essas pessoas que dão nome às nossas? Quem é Gentil Alves? Quem é João Nogueira? Quem é Ana Nogueira? O porquê da Rua Princesa Isabel? Quem foi Hermínio Jacome? Quem foi Otília Jacome? Quem foi Basília Fernandes? Então, seria realmente de forma da participação popular. Joanas Pessoa, hein? De forma da participação popular, que as pessoas realmente, elas, as próprias pessoas da rua, construíssem esses, vamos dizer, esses textos, e aí para a gente realmente montar essa coletânea sobre e assim seria realmente enriquecer ainda mais a história do nosso município. Muito bem, Denis. Vamos para o quarto ponto. Eu acho que é criar um memorial, né? Criar um museu, um espaço que possa Pode ficar à vontade. Valorizar essas pessoas, essas histórias aí. Eu acho uma ideia muito boa também e casa diretamente, como o próprio Vanderlei falou, né, com a proposta anterior, que não adianta você colocar o nome numa rua de uma pessoa, mas o jovem, o adolescente que está na escola não saber porque a rua tem aquele nome. Né? Então, muito legal essa ideia. Pode ser placas fixadas em cada rua, né? Também falando um pouco da história de cada pessoa. Dá para fazer bastante coisa legal com essa ideia, sim, ideia barata, né? Não onera os cofres públicos e que cria ali uma identificação direta do povo com a sua história. Já coloquei aqui na tela o próximo ponto. Esses pontos são todos interligados, na verdade, né? O quarto ponto ele diz a criação da Casa da Cultura. Qual a importância do município ter uma Casa da Cultura? Vamos lá, eu posso falar um Pode pouco ficar à sobre esse vontade, ponto, né? pode ficar à vontade. Eu acho que uma vez quando estive na Fundação José Augusto, chegava alguns prefeitos, né? Sempre muito interessado nas casas de cultura, principalmente por causa daquele projeto da época da governadora Vilma, né, de
ampliar os espaços da Fundação José Augusto em vários municípios, revitalizando determinados prédios históricos, né? Cadeias públicas antigas, né? Casarões de personagens históricos que doaram suas casas para o Estado, para virar um espaço cultural, enfim, vários lugares que tem casa de cultura. Uma coisa que aconteceu com as casas de cultura é a questão da gestão. É muito difícil para o governo do Estado conseguir chegar a determinados municípios com insumos, com programação cultural. Primeiro, é difícil porque o Estado está passando por um momento financeiro delicado e depois que o Estado às vezes não detém o conhecimento ali da ponta do município, né? E eu dizia para muitos prefeitos, você às vezes pode ter várias casas de cultura no seu município. As escolas podem ser casas de cultura. Tem escola que só funciona um turno. Tem escolas que funcionam só de manhã e de tarde, de noite é fechado, o final de semana é fechado. E muitas escolas têm equipamento de som, projetor, que pode ter um cineclube no final de semana, que pode ser de noite, ter uma salinha ali construída para ficar o material do Maneiro Pau. E à noite o Maneiro Pau ensaiar no pátio da escola, porque a escola não tem aula. Então, você pode transformar também as escolas em casas de cultura. Agora, se o município, em parceria com o Estado, tem condições de revitalizar um prédio específico para a arte, para a cultura, tem condições de manter, eu acho também uma grande ideia, porque aí coloca a cultura no lugar da centralidade também, né? Não é aproveitando um determinado prédio. Então, eu aponto para esses dois caminhos, né, de que as escolas precisam se abrir mais para as manifestações culturais do município e que a cultura, se tiver uma casa de cultura na cidade aberta com um museu, um memorial da cidade, com um auditório bacana para receber peças de teatro, música, dança, né, você coloca a cultura aí no lugar de centralidade, né? Muito bem, perfeito o comentário. Meu Miguel Denis quer comentar algo sobre isso? A criação dessa Casa da Cultura? A Casa da Cultura, a Casa da Cultura, ela será um ponto da nossa identidade, né? Para traduzir a nossa identidade, a identidade do nosso povo. Então, é lá onde é que pode concentrar as nossas memórias, esses trabalhos mais voltados para a questão cultural, como, por exemplo, né, esse próprio acervo, esse levantamento da questão das ruas. Nós somos uma hospitaleira. As pessoas que vêm aqui, elas levam na sua mala de recordações, momentos que elas viveram do seu cotidiano, com a família, mas elas também precisam levar em suas memórias um pouco da nossa história. Então, a criação da Casa de Cultura seria justamente isso, para que elas visitassem, elas conhecessem mais. Porque os nossos topônimos, o nome dos nossos lugares, Risos de Natal, Mundo Novo, Doutor Severiano. Então, que a gente tivesse esse espaço, para que as pessoas elas levassem com elas também um pouco da nossa história. Muito bem, Eudenis. Vou aqui para um quinto ponto, que diz o seguinte: incentivar ações que busquem a manutenção e valorização da cultura arquitetônica, preservando os pilares culturais da nossa história. Quem quer comentar esse? Ele se relaciona com aquele ponto dos nomes, né? Sim, então sim, não sim. adianta você não adianta homenagear um mestre da cultura popular, como vocês falaram aí, João Nogueira, Ana Nogueira, pessoas não só da cultura, mas da história, né, da cidade. Aí você pega um prédio que está caindo, que está todo acabado, descaracterizado, aí bota um nome e homenageia uma pessoa com um prédio que está se acabando, só por homenagear. Né? Quer que você pode... Então, onde aquele segundo ponto tratava, né, da valorização não só do patrimônio imaterial, do patrimônio histórico, mas também do patrimônio material, do patrimônio arquitetônico. Então, se você quer homenagear uma pessoa, que homenageie ela dando um prédio digno de homenagem. Né? Não adianta você pegar e dar qualquer tipo de prédio e prejudicar ali, né, a história da pessoa. Imagine o prédio
Francisco Caé, aí vai fazer homenagem a ele, vai dar o nome dele a um prédio, o prédio cai com um mês. Né? Ou o prédio está em ruína, ou o prédio é descaracterizado. Não, tem que homenagear e dar condições que esse prédio mantenha-se vivo e que mantenha a sua história, né, conservada. Muito bem. Vamos para o próximo ponto? Vanderlei. Sim, pode ficar à vontade. Quer comentar, pode ficar à vontade. Vanderlei, quando nós andamos pelas ruas da cidade, ainda é possível, embora algumas ações demolitórias, ainda é possível nós vermos essas residências que ainda carregam nelas os traços da arquitetura do passado. Então, seria o quê? Diálogo com esses moradores. Para que a gente pudesse preservar realmente essas memórias arquitetônicas. Diálogo com eles. Existem muitas casas, residências no município que ainda trazem isso. Então, seria a revitalização desses espaços. Muito bom. O sexto ponto, como eu disse anteriormente, eles são interligados, né? O sexto ponto diz assim, ó. Propor um projeto de tombamento de árvores históricas à nossa história. Interessante esse ponto também. Pode repetir o ponto? Sim. Propor um projeto de tombamento de árvores históricas referente à história do município. Oi. Conseguiu me ouvir, Rodrigo? Pode, Denis, pode falar. A questão da arborização seria um projeto realmente que a gente chamasse, né, especialistas da área, porque uma das vertentes da nossa história diz que o primeiro nome foi Risos de Natal. Então, seria uma forma da gente colocar em alguns pontos em ênfase a árvore que pode ser, que ela foi o fator para que esse primeiro nome da cidade pudesse acontecer. Porque a gente é uma árvore que a gente chama de Risos de Natal. Se eu não estou equivocado, na Escola Estadual Cristóvão de Colombo, eles têm essa árvore presente. Muito bom. Viu, Dani? Pode falar, Caio. E o primeiro ponto também que fala sobre a árvore de Natal, a primeira casa aqui do nosso município, da nossa região, era a Casa do Cipó. A primeira casa histórica aqui da nossa região, aqui do nosso município. Casa do Cipó. Show de bola. Caio é um contador de histórias, sabe muita coisa. Caio, quando você quiser falar, pode ficar à vontade. Nosso bate-papo aqui é eu bem... gosto de ouvir. É um baú. Caio é uma enciclopédia. Tudo. Show de bola. Próximo ponto diz o seguinte: criação do calendário cultural, promovendo o fortalecimento das manifestações artísticas e culturais. Qual a importância desse calendário para o município? Meu amigo Rodrigo. Essa coisa do calendário é importante porque tem a ver com a política de eventos, né? Então, é importante refletir diante de um calendário que ele não valorize somente uma política que vem de fora da cidade, né? Eu posso adiantar, né, que o próximo ponto certamente é a criação do projeto Noites Culturais, que tem a ver com esse ponto do calendário. Eu digo para muitas pessoas, alguns prefeitos que chegavam com ideias mirabolantes de fazer uma festa da padroeira, por exemplo, para trazer calcinha preta. A calcinha preta vem, leva 200 mil reais, 150 mil reais, 100 mil reais, um dinheiro que é feito numa festa que acontece num dia e vai embora. Gastar esse dinheiro em outro município. Esse dinheiro não movimenta a economia do município. Você pega 100 mil reais e pega quadrilha junina, banda de música, maneiro pau, reizado, grupo de teatro, grupo de dança, de música, o que tiver na cidade. Digamos que tem cantoria, 20, capoeira, você tem que pegar 20 grupos que tem na cidade, 20 grupos. Aí bota, divide viola, né?
cantador de viola, divide 100 mil para 20, né? Dá 5 mil, né? Isso. 5 mil, um grupo recebe 5 mil. Aí diga assim, ó, esses 5 mil é para vocês fazerem 3 apresentações na cidade. Ao longo, aí a gente faz esse calendário dessas noites culturais. Aí você multiplica 20 vezes 3, 60. Um ano tem 52 finais de semana. Então você pode ter uma atração por final de semana popular, da cultura popular do município, se apresentando na praça, numa comunidade rural, rodando. Então você pode ter uma atração cultural da cidade se apresentando toda semana com o dinheiro de uma banda que é gasto muitas vezes na festa da padroeira. Então esse calendário pode ser criado com esse pensamento também de distribuir essa verba para os artistas e os fazedores de cultura do município. Muito bem colocado. Viu, Vanderlei? Sim, pode ficar à vontade. Agora na festa de São Miguel, agora que a festa foi diferente, né? Esse ano tudo diferente. Toda noite tinha os grupos de cultura, grupo cultural, faz parte lá, toda noite tinha apresentação. De tudo de pessoas da terra, né? Tudo artistas da terra. É interessante Porque isso. aqui também não pode ser também, né? Aqui, É, digamos, no mês de dezembro, que é a festa de Santa Luzia. Podia toda noite ter um grupo cultural fazendo uma apresentação. E aí não tem, né? Não tem. Aí diz, não, porque o povo não gosta, não sei o quê. Não. A pessoa não pode ir para a missa sem ter padre. Tem de ter o incentivo, a pessoa que é prefeito, pode dizer assim, é quem pode incentivar para ter tudo isso, juntamente com a igreja, e ter esses grupos culturais para todos nós se apresentar. verdade. Rodrigo, eu não sei se você sabe, você falou de calcinha preta que vem, leva 200 mil, mas nós E tivemos amado, aqui hein? na nossa cidade, foi Eduardo Costa, viu? Eduardo Costa, que não levou só 200 mil e que não tá. Esse é o meu ponto de vista, né? E não trouxe nada de cultural para o município, chega, baixa no helicóptero, canta suas músicas, que eu também não é a minha cultura, e vai embora e pronto, acabou. Não foi só 200 mil, como você disse, daria para fazer um monte de coisa o ano inteiro. Como esse próximo ponto que vem aqui, ó. Criação do projeto Noites Culturais. Olha só. Noites Culturais. Denis, o que você estudou sobre esse projeto aí, Bom, Noites Culturais? O que é isso? os pontos estão realmente interligados. Então, Isso. na questão das noites culturais, né, e o calendário, seria realmente a apresentação dos nossos grupos de teatro, dos nossos grupos de dança, as feiras de artesanato, mais na frente a gente vai falar. Seria um festival de pinturas que podem marcar presença, e esse choque realmente de culturas. Por quê? Porque nós também precisamos pensar essas noites culturais como um convite, né? Uma forma é convidar outras culturas de outros municípios também para se fazer presente, né? Para ter esse choque de diferentes culturas, de diferentes vivências, de diferentes. Né? Nós temos aqui, nós realmente podemos fazer isso, né? Esses intercâmbios, né? Essas novas visões de culturas, de apresentações, e isso com certeza irá enriquecer cada vez mais essas noites culturais. Rodrigo, queria comentar sobre isso, a importância desse projeto. Não, só reiterar o que eu Tranquilo. já havia adiantado. Então, da valorização mesmo da cultura local, e é Aham. fundamental que crie essas noites culturais aliado a essa questão do calendário. Pois é, seria interessante nosso amigo Caé no Maneiro Pau nessas noites culturais por aí, né? Próximo ponto. Apoio às cavalgadas realizadas no município como símbolo da expressão cultural. A cavalgada aqui é também um dos pontos fortes do nosso município. Eu vou comentar um pouco sobre esse. É que sempre, todos os anos, o pessoal promove essa cavalgada e realmente é bastante interessante. E é
uma cultura diferente, que é rica, né? Que é rica, tem toda uma história por trás disso. Então, essa ideia de apoiar essas cavalgadas realmente é bastante interessante. Alguém quer comentar sobre a cavalgada? Não, eu acho legal essa ideia da cavalgada, né? A gente vive hoje no Brasil um momento muito polêmico em relação, por exemplo, às vaquejadas, né? Que é muito polêmico. Os defensores dos direitos dos animais têm todo um questionamento em relação às vaquejadas, os maus tratos que principalmente o gado sofre, né? Eu acho que a cavalgada ela vai num caminho mais do bem, né? Eu acho que ela consegue manter a tradição do vaqueiro, da cavalgada, sem a violência dos maus tratos que existem no debate em torno da vaquejada, né? Então, eu acho muito bacana. Eu já vi uma vaquejada lá em Serra Negra do Norte, ou uma cavalgada, muito bacana, né? Envolve a população, se diverte. Então, é isso, né? Eu acho muito bacana e vamos embora. Muito bom. Próximo ponto, que é o resgate da festa do Judas, fortalecendo as tradições e brincadeiras culturais. Caio, já participou dessas festas de Judas, Caio? Como é que funciona esse negócio? Não, não, Judas eu participei pouca coisa de Judas, eu não gostava muito não. Às Gostava vezes não. quando era um dia quando tinha a matança de Judas, às vezes eu ia olhar, quando eu matava, derrubado, como diz, né? Mas Judas eu nunca fui. Mas também não era contra quem gostava da brincadeira de Judas, não, Sei, né? sei. Porque você fazer um Judas, e ficar os outros atrás de roubar o Judas, era dar a maior confusão. Aí às vezes eu até tirar a galinha dos fuleiros dos outros. Eu nunca gostei, não. Minha cultura sempre era outras coisas. De Judas, eu nunca gostei de cultura de Judas, não. É meu amigo Mas Denis. era outro esporte. Ah, tá, tranquilo. Meu amigo Denis, o que tem a falar sobre essa festa de Judas? A festividade dos Judas, elas em algumas cidades, ela é muito presente. Então, seria uma forma da escolha do Judas mais interessante, mais criativo, mais bonito, e a participação tanto de grupos da zona urbana, quanto também grupos da zona rural. E esse momento do ápice da festa realmente seria a derrubada do Judas. Viu, Anderley? Pode ficar à vontade, Caio. Anderley? Pode dizer. Sempre do Judas eu gostava de ler os testamentos, né? O testamento, na hora que eu li o testamento dela, É sim, sim. o final gentil é quem escrevia os testamentos do Judas. Aí aqui tinha um velho que era rezador, não tá? Ah, Aí ele ia ler o testamento e fazia: para meu filho Deus é dito, um conselho eu vou lhe dar. Tira os óculos e os sapatos, meta a cara a trabalhar, só com a escura do vergão não dá para vocês passar. Isso era o seu gentil Casé que fazia. ah, gentil. Gentil foi uma referência para todos nós, né? O próximo ponto aqui, o Denis, é a sua cara, meu irmão. O Denis é um artista da nossa terra, as artes cênicas, o teatro, ele manda muito bem, viu, Rodrigo? E esse ponto diz assim: Massa! Minha área. apoiar a criação de grupos artísticos, teatro, dança, pintura e artesanato. Pois, Isso. Eu queria fazer minha pode fala ficar à vontade. sobre esse ponto em cima do que Caé falou lá no início, quando ele estava se apresentando, né? Eu tenho dito muito isso aqui na minha campanha, onde eu vou conversar com as pessoas, principalmente quando a gente vai fazer o debate da segurança pública, né? Que muita gente faz o debate da segurança pública somente pelo viés do policiamento, né? De mais polícia na rua. Então, eu acho que é o seguinte: a população, ela ela precisa de ter opções. Ela precisa do futebol, do vôlei, do basquete, da dança, da música, do teatro, da capoeira, das danças populares. Ela precisa ter uma opção. Se nada disso chega,
o tráfico chega a prostituição, chega tudo, né? Então, tudo que não presta tem acesso, porque tem um mercado paralelo que faz com que essas coisas cheguem até os nossos jovens. Então, uma das maneiras da gente diminuir os índices de violência é investir em grupos de teatro, de música, dança, capoeira, no esporte, no lazer, na educação, uma escola que seja integral, não em tempo integral só, mas seja integral na formação, né? Que forme o ser humano, o cidadão ou a cidadã de forma integral. Onde ele tem a opção, eu vou para o teatro. Não, mas eu sou tímido, não gosto de teatro, mas eu gosto de pintar. Eu sou um artista visual. Aí vai lá e desenvolve, né? Eu já fui mediador do selo Unicef na cidade do Dr. Severiano e eu tenho aqui uma das obras de arte mais lindas que eu já ganhei de presente. É de um garoto autista daí, eu acho, se não me engano, é Júlio César o nome dele, posso estar enganado. É um grande retratista. É José Caboclo. Como? José Caboclo. É caboclo. Ele É um jovem, um garoto. Rodrigo, ele é irmão da minha esposa. É irmão da sua esposa? É, irmão da minha esposa. Aí todo mundo entra aqui em casa, acho que é uma fotografia, né? Então a arte chegou, atravessou a vida daquele jovem, né? Se não fosse a arte, chegaria a droga, chegaria a prostituição infantil. Então a gente precisa dar opção para essa juventude. Aí a gente vai ver os índices de violência diminuírem, a gente vai ver o tráfico de drogas diminuindo, o número de pessoas alcoólatras, alcoolizadas, que não tem o que fazer e acaba indo pro alto, enchendo a cara de pitu, né, de 51, da latinha de cana, e você vê vários jovens ali sendo jogados sem uma opção, sem uma perspectiva de vida e de futuro. Verdade. Meu amigo Denis, quer falar sobre isso também? Você que é o Não, cara podemos da... passar para o... Mas, rapaz, você que atua tão bem, tem umas artes aí. Eu já assisti você atuando, hein? Qual a importância desse grupo aí? Quando ele, como diz, alguns pontos estão interligados, mas realmente é isso. Esse fortalecimento desses grupos que também podem acontecer e devem acontecer na escola, mas também além desse espaço escolar. Então, a Casa da Cultura, a criação da Casa da Cultura seria justamente para que essas pessoas elas frequentassem e a partir dali saíssem também essas criações da sociedade, que já não está mais nesse espaço escolar, né? Para sair a dança, para sair o teatro, para sair a pintura. Então, realmente, para sair o artesanato, que posteriormente nós vamos comentar. Então, realmente é fortalecer, que o governo veja esses focos de manifestações e que se aproxime e que incentive cada vez mais para que esses grupos se mantenham fortalecidos. Muito bem. Vou colocar aqui o próximo ponto na tela, que é promover o fortalecimento do comércio artesanal no município, né, local, por meio de feiras culturais. Esse é o nosso próximo ponto. O Denis quer falar alguma coisa sobre isso? As peças produzidas pelas artesãs, os tapetes, as redes de dormir com as varandas, as peças de barro, essas obras, né, essas obras de arte produzidas, elas precisam realmente desse espaço, elas precisam dessa voz, que seria nessas feiras culturais, e também a gente pensasse alguma política que a partir desses objetos, dessas peças que elas estão produzindo, que elas pudessem vender, claro que não apenas no município, né, mas que a gente partisse com esse artesanato para outras fronteiras. Muito bom. Rodrigo, quer comentar ou pode ir para o próximo ponto? Não, é bacana essa ideia das feiras, casa com a ideia das noites culturais, da feira. Então, eu acho que isso vale muito a pena assim, esse investimento, né? Porque a gente tem que olhar também para o artesanato como parte da nossa produção, da produção histórica do município. Então, as feiras são importantes, espaços de escoamento
desse material e dessa produção feita pelos artesãos e artesãs do município. Muito bem. Quando fala em feira, em comemoração, eu já lembro de Caé no Maneiro Pau, não tem jeito não. Eu era criança e via, achava muito bonito aquele negócio. Batia, às vezes vai só no ar, às vezes bate no chão, roda e bate de novo, né, Caé? São vários passos, né? Eu falando sobre essa feira aí, eu participo muito de conferência em Brasília, Natal, sempre eu participo de conferência, e sempre as pessoas procuram essas pessoas que trabalham, né, sobre artesão, como diz, né? Aqui nós temos um rapaz que ele trabalha, ele é muito bom, é Francelli, sabe? É um rapaz que ele trabalha muito bem nessas artes que vocês falaram sobre o artesanato. Ele é muito Sei. bom. Às vezes eu digo, rapaz, você sempre mais nós participar de conferência e levar até esses produtos para vender, né? Porque ele é muito importante, tanto para ele como até para a história da nossa terra, né? Verdade. Próximo ponto aqui deixa eu colocar aqui na tela. Apoio às comemorações religiosas. Denis quer comentar sobre isso aí? Eu já vi você fazendo peças religiosas na igreja. Isso. Caé diz, né, após as noites de novenários da padroeira, era comum realmente a gente ter essa noite cultural. Então, esse apoio às comemorações religiosas, que pode também estar vinculado à questão do calendário, né, como a gente disse, os pontos estão interligados, seria realmente um olhar especial, uma atenção maior a apresentações como a Paixão de Cristo, o Alto de Santa Luzia e também o Alto de Santa Luzia. Ele seria que, além da questão enfatizar a história da santa, mas que também a gente tivesse esse resgate histórico da história da igreja e da devoção em volta de toda essa festividade. Muito bem colocado esse ponto aí. Rodrigo, quer comentar alguma Então, coisa? é importante, né, que dentro da ideia de um Estado laico, né, o município perceba que ele deve entender a complexidade das manifestações culturais do município, né? Muitas vezes a gente fica muito nas manifestações só católicas. Muitas vezes, se um prefeito de orientação evangélica, ele fica numa orientação mais evangélica, né? Mas será que existem outras manifestações culturais de matriz africana, né? De matriz oriental? Então, é fundamental que, já que o Estado é laico, ele entenda ali que ele, quando apoia uma manifestação, ele tem responsabilidade sobre ela. É claro que muitas manifestações religiosas são ligadas diretamente aos interesses do poder público, né? Nos interiores, as festas da padroeira já fazem parte do calendário do município, então você não tem como fugir disso. Então, como é que o município equaliza isso e reflete também diante do seu papel de Estado laico, né, dentro da administração pública? Muito bem. Próximo ponto aqui é garantir as festividades juninas. Que elas sejam realizadas. Denis quer comentar? Mais uma vez, um olhar de reconhecimento, um olhar de sensibilidade para esse foco dessas manifestações. As quadrilhas juninas que já foram tão presentes em nosso município. Então, nós precisamos reacender a fogueira junina. As quadrilhas juninas. O município que já teve a quadrilha Peneiro Xerém, a quadrilha Ribaçaia, a quadrilha Cuscuz com Leite, a quadrilha Filhos da Terra, a quadrilha Esfaia Brasa. Então, nós realmente precisamos que a chama da quadrilha junina não seja apagada e reacendê-la. Muito bem. Rodrigo, quer falar algo sobre Claro essas que a gente quadrilhas? também tem que refletir, né, diante do papel da quadrilha junina tradicional, da estilizada, né, como fazer para que a tradição seja mantida,
né, para que as pessoas respeitem, né, o rito da tradição. E, claro, a estilizada é muito bonita, é muito envolvente, é mais pop, né, ela consegue atingir aí hoje uma grande massa, né, tem uma semelhança muito forte com o carnaval carioca, como o carnaval carioca se transformou, mas eu acho que começando aí valorizando a tradicional, você consegue valorizar, né, também a estilizada. Eu acho que é isso, eu acho que tem dados aí que comprovam que os índices de violência entre abril e junho diminuem exatamente porque a juventude está envolvida com as quadrilhas juninas, estão dançando, estão se divertindo. Então, eu acho fundamental aí esse olhar apurado e carinhoso com a cultura junina, a cultura popular de tradição. Interessante. Caio, você dançou uma quadrilhazinha? Gosta, Caio, de uma quadrilhazinha? Eu participei um ano da quadrilha. É muito bom a quadrilha, né? Nesse tempo, hoje em dia, porque as quadrilhas tudo é diferente. Porque eu falei em Tony Caboclo que ele era um dos que marcava a quadrilha, como se chama, né? Era quem gritava pro povo dançar a quadrilha. Aí hoje em dia eu não gosto quase de olhar, porque é tudo diferente, só acabou com a pita pitando e o povo pulando. Mas eu gosto da quadrilha antiga. Naquela quadrilha que ficava mandando o nego se balançar, né? Se remexer adiante um, o cabo adiantava, lá vem a chuva. Eu gostava dessas quadrilhas. Hoje em dia a quadrilha é diferente, né? Cada qual tem sua época, né? Na minha época era desse módulo, né? Eu também não acho que eles estão errados, não. Eu sempre dou valor ao meu tempo e eles dão valor ao tempo deles hoje, né? E cada tempo tem um segmento diferente, né? Cada um tem um modelo diferente. Mas a quadrilha é bom. A festa de São João já é muito bom. De primeiro nós começávamos a dançar um forró na noite de São João, começava de 6 horas e até às 7 horas do outro dia, dançando. E para nós era bom demais. Aí hoje em dia acaba não ver isso. Hoje em dia ninguém tem lazer. Porque de primeiro nós trabalhávamos, mas nós tínhamos liberdade para o lazer. Hoje em dia ninguém tem. Você começa um forró, começa meia-noite, quando dá certas horas já vem e manda parar. Beleza, nós dançávamos de 6 horas até o dia amanhecer. E ali todo mundo dançava contente. Hoje em dia ninguém tem mais liberdade, acabou essa democracia. Hoje ninguém tem mais democracia. Aí o povo fala, não, fulano é democrata, cadê? Democrata de quê que não tem? E no nosso tempo nós trabalhávamos, sofria, com tempo de seca, mas nós tínhamos nosso lazer. Às vezes nas estradas trabalhando, era no Maneiro Pau, era tudo que nós fazíamos, brincadeira, para nós ter aquela nossa liberdade, que hoje ninguém tem. Caia tocou num ponto interessante que vai de encontro ao que o Rodrigo estava comentando, que realmente as quadrilhas tiveram uma grande mudança, né? Hoje em dia a quadrilha estilizada não é que não seja bonita, claro que é bonita, né? Mas tem uma tendência aí para esse lado muito carnavalesco, né? A quadrilha que Caia falou é aquela que o cara vai lá chamar na hora, ela vem a chuva, olha a cobra, passa um. Essa é a quadrilha antiga, que a gente chama raiz, né? Essa é a quadrilha raiz. Não é que a gente vai acabar com a estilizada, não, tem que manter, claro, né? É uma evolução, mas resgatar um pouco também essa quadrilha antiga, né? Muitos jovens nem conhecem esse estilo de quadrilha antiga que era muito bonito. Eu também gosto, viu, Caia? Vanderlei, Sim, pode ficar à vontade. e já vem partindo de um grupo de jovens, uma iniciativa de uma quadrilha tradicional matuta no município de Doutor Severiano. Sério, cara? Que Então, legal. sim, então a gente espera, né, que esses jovens eles realmente tenham esse apoio e tenham esse reconhecimento por parte do governo. Olha só, olhando rapidinho aqui o Facebook, só ler um comentário aqui de Solange, que ela disse que poderia até ter concurso dessas quadrilhas que não sejam estilizadas. Porque é normal, em Natal, né, Rodrigo, tem muitos concursos de quadrilha estilizada. Mas de quadrilha não estilizada é raro, nem sei se tem. Então, seria também uma boa saída, né? Geralmente, os concursos de quadrilhas juninas aqui em Natal têm a estilizada e a tradicional. Ah, tá. Então, Mas a gente vê engraçado, assim, uma transição a matuta, né? Que chama quadrilha matuta. A gente vê uma transição da estilizada
para um negócio mais estilizado ainda, mais muita pirotecnia, e como se fosse a Matuta virando quase o que a estilizada era há 5 anos, entendeu? Uma loucura, assim. Mas é isso, a cultura também ela é constante, ela se modifica, né? Ela não é fixa, ela não está num lugar também preso, né? A gente não pode querer colocá-la numa redoma e dizer que ela é daquele jeito. Tenho certeza que o Maneiro Pau, se tem 100 anos aí de brincadeira, ela se modificou também durante esses 100 anos, né? Aham. E o nosso último ponto aqui da pauta da cultura, que pena que já acabou, né? Estamos com uma hora de live aqui. Resgatar as festividades de emancipação política com as suas programações festivas e culturais, incluindo os desfiles cívicos e apoiando os artistas locais. Denis, como seria esse resgate aí? O que é que está faltando para a gente deixar as festas muito mais culturais? Entender que cultura é muito além da festa dançante. A gente realmente precisa voltar. 10 de maio precisa ser nostálgico e precisa voltar a ser tão marcante e emocionante como era outrora. O severianense ele sente a falta, né? A comemoração do aniversário da nossa cidade, aquele sentimento de pertencimento. E nós precisamos realmente voltar, pode ter stands, né? Exposições da nossa arte, daquilo que o severianense produz. E sobre aquela questão da ideia, né, que nós comentávamos no grupo, em um grupo, né, na rede social, existem outras cidades que elas fazem isso, né, além da questão da festa dançante, mas elas trazem uma questão histórica, elas trazem a questão cultural do município. E isso tem que acontecer e é muito importante. Rodrigo, quer comentar sobre isso? Transformar essas festas de emancipações muito mais culturais, essa é a proposta do governo. Exatamente. Geralmente essas festividades, né, elas são muito aproveitas para, como eu falei lá atrás, né, para trazer uma atração nacional, né, você não às vezes não faz um trabalho histórico com a população, para as pessoas entenderem a importância política dessa emancipação, né? Então, como é que as pessoas de Doutor Severiano podem se envolver mais, né, nesses eventos, nessas festividades de emancipação política, de padroeira, né, de festa junina, dentro daquela ideia do calendário, né? Então você faz o calendário e a partir desse calendário você envolve a produção local, os artistas locais, dando a eles cachês dignos, né, condições de um palco bom, um bom equipamento de som para eles se apresentarem, né, uma boa estrutura acústica para grupos de teatro, né, que respeitem o artista e que dê o lugar de respeito que ele merece, que muitas vezes não, o artista faz qualquer coisa, arruma aqui, abre o espaço, ele se apresenta. Não, a gente precisa de dignidade, a gente precisa de bons equipamentos, a gente precisa de um público atencioso para que o nosso espetáculo não seja prejudicado. Porque quando um artista vem de fora, se gasta uma grana gigante com estrutura e ninguém sai reclamando que o artista errou, o artista foi mal. Por quê? Porque a estrutura garante uma condição, um bom retorno. Às vezes um músico bota o músico em qualquer palco, o músico não tem um retorno que preste, ele começa a gritar no microfone, o público começa a reclamar, aí é um agudo da moléstia, o cara termina o show rouco, com um cachê baixo, com um som ruim e com o público dizendo que o artista não é bom. Então a gente só vai conseguir uma melhora se a gente der condições dignas para os artistas de cada cidade, de cada município sobreviverem com a sua arte, com o seu trabalho. Isso aí. Então esse era o último ponto aqui da... Vanderlei, Pode ficar à vontade, Denis. alguns internautas estão pedindo a leitura do texto da Biblioteca de Alexandria. Tudo bem. Eu acho ótimo, podia encerrar, até eu estou curioso. Pronto. Podia encerrar com ele, né?
eu vou fazer a leitura do texto, e aí quando eu Porque, finalizar. ó, deixa eu depender. Sim, Eu sim. gostei da ideia de ficar no final, porque quem estava no início realmente já estava ansioso para entrar no debate. Mas agora quem está aqui nos assistindo, não, É verdade. Eudênio, está ansioso para É, ouvir. Quem está aqui é porque está gostando do debate. Então acho que a gente merece encerrar com esse texto aí, que até eu estou com vontade de ouvir. Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria foi durante muitos séculos, mais ou menos de 280 a.C. a 416, uma das maiores e mais importantes bibliotecas do planeta. Este valoroso centro de conhecimento estava localizado na cidade de Alexandria, ao norte do Egito, a oeste do rio Nilo, bem nas margens do Mediterrâneo. Durante 7 séculos, essa biblioteca abrigou o maior patrimônio cultural e científico de toda a antiguidade. Professor, tá aí? Sim? Está conseguindo ouvir, não? Acho que o áudio do professor Vanderly caiu. Vanderlei. Será? Eu vou, Eu acho que o computador dele travou geral. tô tentando consertar aqui. Quem tá em casa está me ouvindo, né? Mas eles não estão conseguindo ouvir. Vou só. Eu posso fazer a leitura. Tô tentando consertar aqui, pessoal. A gente não está ouvindo, professor Vanderly. Mas eu abri o áudio aqui no computador e parece que ele está falando. Ele está conseguindo se comunicar com o povo, mas a gente não. Rodrigo, eu tô conseguindo ouvir vocês tranquilamente. É porque o microfone para vocês desligou aqui. Tô tentando aqui, peço que guardem só um momento. Vou ter que Até consertar o isso. cachorro tá latindo. Final da live, né? Só vou atualizar aqui bem rapidinho. Não saiam agora não, que eu vou fazer a leitura do texto, tá certo? Só atualizar aqui a página para fazer a leitura do texto. É rapidinho. Não saiam daí não. Estou atualizando aqui. Voltou. Estou de volta aqui. Oi. Pronto, tá me ouvindo? Sim. Sim. Pronto. Estou de volta aqui. Fazer a leitura do texto agora, porque eu estava conseguindo ouvir vocês, só que vocês não estavam me ouvindo, né? Exatamente. Pronto. Então vamos lá. A Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria foi durante muitos séculos, mais ou menos de 280 a.C. a 416, uma das maiores e mais importantes bibliotecas do planeta. Este valoroso centro de conhecimento estava localizado na cidade de Alexandria, ao norte do Egito, a oeste do rio Nilo, bem nas margens do Mediterrâneo. Durante 7 séculos, esta biblioteca abrigou o maior patrimônio cultural e científico de toda a antiguidade e acidentalmente foi incendiada. Caiu o telhado, as janelas, as paredes, as portas. No chão, o cinzeiro doloroso, como um punhal que golpeia brutalmente os corações saudosistas. Foi tudo o que restou das chamas ardentes que vorazmente devoraram as páginas da história.
Não era uma casa muito engraçada, que não tinha teto e não tinha nada. Como bem poetizou o saudoso Vinícius de Moraes. Aquela casa possuía um baú repleto de memórias valiosas, o que a tornava um tesouro grandiosíssimo. As bibliotecas de Alexandria espalharam-se pelo mundo com seus escritos importantes. No Egito, as labaredas apagaram registros preciosos da cultura de um povo. Mas algumas chamas daquela destruição continuaram incendiando espaços que funcionam como abrigo para o conhecimento. Com o passar do tempo, os pensamentos mudaram e muitas sociedades aprenderam a reconhecer o passado como janelas que se abrem para a compreensão do presente e um espelho que reflete o futuro. A cada dia, a sociedade incendeia uma biblioteca de Alexandria. O fogo voraz da ignorância se transforma em chamas, queimando informações preciosas e tornando as riquezas históricas em cinzas. Lançamos na fornalha o folclore popular, as nossas histórias, memórias, tradições, as artes, a poesia escrita, seja de forma clássica, seja nos folhetos de cordel, ou aquela que sai da boca dos poetas violeiros. Perdas históricas, arquitetônicas e materiais são cada vez mais realidades dentro do território severianense. Os agentes transformadores da sociedade, como os representantes políticos, religiosos, segmentos educacionais e sociais, parecem desconhecer a relevância que as edificações públicas, por exemplo, as que existem em nosso município. E como se as paredes não tivessem ouvidos e o povo não tivesse olhos para enxergar os processos demolitórios. Nem imaginam o quanto telhados e paredes possuem de valor afetivo, simbólico, histórico, artístico e cultural. Precisamos urgentemente da criação de uma lei de tombamento que, entre outras ações, assegure a preservação das nossas construções antigas e reconheça o valor histórico de cada uma. Progredir não é sinônimo de demolir. Passado e presente podem caminhar lado a lado e encontrarem um futuro. Portanto, é possível manter patrimônios urbanos e rurais preservados, onde cada habitante encontre ali um pedacinho de sua história de vida, da sua relação de pertencimento com o lugar, pois cada um necessita do encontro com esses relicários para entender a si próprio. A insensibilidade, a ignorância, a ausência de discussões e participação social tornou nosso espaço geográfico um cenário, um ambiente nostálgico. A palavra da vez tem sido demolir e construir algo novo, esquecendo-se do significado das construções no desenvolvimento de outras gerações. As redes sociais, através de fotos memoráveis e ao mesmo tempo trágicas, nos revelam o fim da Escola Municipal Padre João Lobo de Albuquerque, inaugurada na década de 1940. Primeira escola municipal localizada no sítio Santa Luzia, com mais uma vítima da insensibilidade política. Junto a essa demolição, vem o próprio Palácio do Governo Municipal, a Prefeitura, que insistem em dizer que é a mais linda do RN. O Mercado Público, a primeira escola da sede do município que ficava à rua Padre Tertuliano. A famosa Casa Grande, que já abrigou de famílias a instituições públicas. O antigo posto telefônico, entre tantos outros que passaríamos horas falando nessas lembranças aqui. Devemos lutar para que os crimes históricos não se repitam, que a memória prevaleça e que nossas memórias arquitetônicas não sejam perdidas com o passar do tempo. Porque junto delas está um pedacinho de você, de um ente querido seu, que não está mais aqui para viver nos novos espaços, dos quais você precisaria falar para as novas gerações, mas sem representação real. Uma sociedade não se constrói apenas com presente. Se cada gestor destruiu o que foi feito antes dele para trazer o futuro, onde ficam as histórias dos que aqui passaram? Será que terão o mesmo destino que teve o busto do cônego Ismar Fernandes, que foi encontrado por um morador no lixão da cidade, em seguida levado para a casa desse cidadão e somente depois de grande repercussão, entregue para que voltasse a ocupar o posto que ele é mais do que merecido pela grande figura que foi? Chega de sepultarmos o passado em um projeto político individual.
Não é sua forma de ver o mundo e as coisas que devem prevalecer sobre uma administração. É a visão coletiva que você deve administrar. As bibliotecas de Alexandria continuam sendo devoradas pelas chamas da frieza política. Os segredos continuam se perdendo e a história queimada. Plantamos sementes do passado e não estamos colhendo no presente. Aí pergunto, e o que colhemos no futuro? O que colheremos no futuro? Um banquete farto de miséria, da incompreensão dos valores simbólicos? É isso? Cultura não se traz apenas em eventos festivos com bandas de grande porte. Cultura é raiz material e imaterial, identifica um povo. Foi disso que a gente falou nessa live de hoje. Que belíssimo texto, hein, Denis? Parabéns aí, Denis. Texto lindo, viu? Muito bom, muito bom. Obrigado. Parabéns. Show de A bola. Biblioteca de Alexandria tem esse título, né, realmente devido às perdas históricas, e a gente faz nele uma analogia. Aconteceu um incêndio no Egito, mas as sociedades ainda estão incendiando, elas estão demolindo os nossos patrimônios. E a gente precisa dar um fim a esses projetos demolitórios, a essas ideologias políticas insensíveis, que não olham o valor histórico dessas construções. Viu, Dan? Aí teve a escola ali da Vila Nogueira, que também foi derrubada também. Mais um colégio demolido, a Casa Grande, como é chamada, Hermínio Jaco, que fica próxima ao posto de saúde, é mais uma construção demolida. Ela foi construída em 1955, que era o antigo Fomento. Pois é, um texto realmente, como a gente diz, pesado, né? E eu queria agradecer aqui o pessoal da live pela paciência, a gente atrasou aqui problemas técnicos. Queria agradecer aqui meu amigo Denis, meu amigo Caé, meu novo amigo Rodrigo Bico, que é uma celebridade. Boa sorte aí na sua campanha em Natal, meu irmão, que tudo dê certo. Você é uma potência no nosso estado. Quem tiver parentes em Natal aí, puder indicar o voto, né? Só mandar aí uma mensagem, né? Indicar o nosso Instagram, Facebook, a gente tem muitos vídeos legais, muitas ideias bacanas. Show de Então, bola, quem meu puder irmão. indicar aí, eu agradeço, né? Aproveitar esse momento também para falar um pouquinho da nossa candidatura também aqui. Verdade. Obrigado, gratidão, meu dentro, Deli, Caé. Bom demais esse debate. Um abraço aí para meu amigo Lavoisier e toda a turma que faz o Partido dos Trabalhadores, na cidade aí de Doutor Severiano. Eu também sou afiliado no Partido dos Trabalhadores. Valeu, Caé. Massa demais. Faço parte do sindicato Doutor Severiano e já fui muito aí em Natal participar do evento. Coisa boa. E que Deus abençoe você na sua candidatura, que se ganhar, tenha bons projetos, que nós precisamos de projetos para o povo. Não projetos para agradar só uma pessoa, agradar a todos. É verdade. Essa é a minha defesa. Fazer projetos em prol do coletivo, né? E não do individual. Com certeza. Show de bola. Meu amigo Denis, dê suas palavras finais aí. E eu já agradeço desde já por aceitar o convite, viu? Eu que agradeço, né? O grupo, há muito tempo, né, já tinha me procurado para sugerir realmente algumas sugestões. E eu tenho aqui uma frase, né? Os nossos sonhos se tornaram pesadelos quando caíram nas armadilhas das velhas promessas falaciosas. A democracia é o percurso que devemos seguir para que nossas aspirações possam se tornarem concretas. Sem o viés democrático, alimentamos a desesperança, o afogamento das ideias e assassinamos a criatividade. O espaço geográfico deve respirar memórias, cultura, arte e a diversidade de cores. O passado escreve em um cartaz de protesto, de cidadão para cidadão. Salvem a nossa história. Um mundo novo é possível. Muito bem. Ô, turma que fala bem. Então, se quiserem que eu termine com a poesia, eu posso terminar também. Mas, homem, que honra. Rocha aí, poesia eu gosto demais. Caé já deu os agradecimentos dele? Já, Caé? Já... Pode ser. Pode falar primeiro. Não, Caé, você fala e ele finaliza com a poesia.
Hein? Você fala e ele finaliza com a poesia. Pronto. Para mim, esse encontro, eu acho que foi bem legal. Eu gosto das coisas lindas, seja em qualquer festival. Eu quero que você nunca se esqueça do nosso Maneiro Pau. Do nosso Maneiro Pau. Sempre ele trouxe um plano. Nós brincava todas as horas, todo dia e todo ano, que nunca se esqueça do nosso Maneiro Pau, de Dr. Severiano. Eu Muito digo sem bem, ter cara. engano que eu falo em poesia. Tanto fazia jogar de noite como se jogar de dia, aprendi jogando pau, aprendi a jogar Maneiro Pau, em frente à igreja de Santa Luzia. Eita, Com fé em cara. Deus e Maria. Isso eu digo com valor. Agradeço a Deus, que é o nosso Salvador, e que olhe vocês que vão votar para o melhor da nossa terra e para ajudar o grande agricultor. Muito bem, cara. Show de bola. Meu amigo Rodrigo disse que tem uma Vanderito, poesia. Vanderito é professor, rapaz de capacidade. Conheço você desde a infância, que tinha a sua liberdade. Quando nós bandeirava jogo, quando tinha na cidade, você ainda se lembra? Grande Caé, grande Caé. Lembro demais. Às vezes, quando tinha na cidade, nós ia até para o mato. Lá no Cid Jardim, para nós era um bom fato. Acabou tudo isso. Cadê o campeonato? No tempo que eu fui criança, tudo era diferente. Eu andava bem atrás de papai na minha frente, eles preparavam a cova para eu colocar a semente. E também era diferente. Eu ainda hoje estou lembrado. Arrumava uma namorada, ficava tão animado, mas para conversar com ela, era o pai dela ao nosso lado. E a vocês, muito obrigado. Eu digo de coração, para meu amigo Rodrigo, que é um grande cidadão, se eleja vereador e trabalhar com valor para todo das povos da cidade e do sertão. Muito obrigado, Vanderli, e meu amigo Eudeno, e a todos os ouvintes que nos assistiram. Eu desculpe a você por minhas palavras, porque eu apenas só sei escrever meu nome. Como dizia sua Manaí, só sei riscar meu nome. Mas o que eu tenho na minha vida é ser fiel, ter liberdade. E você falou na bebida. Eu, para a primeira bebida de cachaça, ainda está faltando a primeira bicada. Eu não sei o que gosto tem cachaça. O negócio é só trabalhar na cultura, na roça, e jogar Maneiro Pau, jogar futebol. Porque para mim, futebol para mim era tudo. E na igreja, sempre sou religioso na igreja, sempre gosto das festas de Santa Luzia, Nossa Senhora do Carmo, gosto de vaquejada, cantoria, cavalgada e tudo que pertence à cultura. Eu gosto dela com muita alegria. Muito obrigado, de coração. Muito bem, show de bola. Amigo Rodrigo, manda a sua poesia daí para completar essa noite com chave de ouro. Vamos lá, não é uma poesia minha, mas é um poema que eu gosto muito de recitar, que fala do palhaço, né? E é um poema de um cordelista potiguar já falecido, Bob Mota. Já que a gente falou de memória, eu costumo dizer que um poeta, quando parte, um artista, quando parte, ele se eterniza na sua obra, né? Então, eu tenho muito orgulho de sair eternizando a obra do mestre Bob Mota, né, com a sua poesia Por Onde Passo, que diz assim: no meu verso hoje eu traço, com a cá do meu pensamento, louvação nesse momento para o meu eterno amigo palhaço. Meu amigo, te beijo e te abraço, transbordando de emoção, e diga minha louvação que desde que eu era criança não sai da minha lembrança nem do meu coração. Como era maravilhoso o circo no interior, de casa eu era desertor. Como era gostoso ver meu ídolo pomposo no monociclo na raça, gritando harto na praça. Ó raio, ó sol, suspende a lua. Gritei palhaço na rua para entrar no circo de graça. Meu Deus do céu, sabe o que faz com você em nosso dia a dia? Quanta pureza, alegria, você, palhaço, nos traz. Velho, menino, rapaz, pode crer nessa verdade.
Quando eu lembro da idade, dos tempos que eu era moleque, chega a me dar um breque, volta o pranto da saudade. Você que vive no picadeiro, que eu vi gritando harto na praça, é o homem mais verdadeiro e o poeta que lhe abraça. Que Deus lhe cubra de graça, com certeza encobrirá, e ele continuará dando fé e esperança. Enquanto existir criança, o palhaço existirá. Valeu. Valeu, gente! Pois valeu, pessoal. Foi Valeu, boa noite. muito bom estar com vocês. Agradecer a quem esteve em casa assistindo a gente até agora. Muitos comentários, o pessoal gostou muito do. Gostei muito da audiência, estava acompanhando aqui. Mais de 40 pessoas o tempo todo, teve uma hora que teve mais de 50. Muito bom. 83 compartilhamentos, 157 comentários, poucas lives. Olha que eu participei de muita live nessa pandemia, mas nem todas as lives conseguem ter esse nível de audiência, de qualidade aqui no debate, no chat. Parabéns também a esse público qualitativo aí que acompanhou todo o debate ao longo dessas mais de 1h20, quase 1h30 de debate. Show de bola. Pois é isso, galera. Queria agradecer muito a você que está em casa, teve a paciência de acompanhar a gente nesse debate. Tivemos alguns problemas técnicos, mas voltamos e deu tudo certo. Então, muito obrigado pelo momento. Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade. Um abraço, valeu. Valeu. Valeu, seu Rodrigo. Não, você quer